Bom dia, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quero aqui compartilhar uma palavra que veio de encontro ao meu coração e me trouxe muita reflexão nesta manhã. Ontem, a palavra da pastora foi maravilhosa e ela veio nos confrontar em perguntas como quem edifica a nossa casa, né? Quem nós estamos dando altar dentro da nossa casa. E há alguns dias eu decidi mudar, né, a minha vida em questão a Cristo, a buscá-lo mais. E não é fácil. A gente acha que a gente vai mudar a nossa mentalidade de um dia para a noite. Só que para Deus isso é possível. Só que para nós não é possível como pessoas. Então essa mudança ela tem que acontecer, né, de dentro para fora, e a gente tem que pedir muito para o Senhor fazer essa transformação nas nossas vidas. E hoje eu abri a palavra, né, e pedi para o Senhor me trazer uma palavra, e Ele me trouxe de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz assim, vou ler aqui para vocês. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos de todo o peso e pecado, que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem importar como a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. E eu já comecei a refletir em várias coisas, e o Senhor vem me trazendo ao meu coração essa palavra poderosa, né? Primeira lição que nós aprendemos aqui: se afastar de tudo aquilo que nos traz peso, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que interrompe a nossa corrida, que nos tira, né, o vigor de correr essa corrida que nos está proposta, né? Aqui a palavra fala para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. A corrida que nos está proposta é a corrida da salvação, né? Jesus é a nossa salvação. E nós temos que tirar, né, tudo aquilo que nos afasta, como o engano, a mentira, o achismo, os vícios, as nossas manias, né? Tudo isso traz peso e cansaço para a nossa alma. Tudo isso é uma mochila que você coloca nas suas costas e você tenta correr, você não vai conseguir correr, porque você vai cansar, tá pesado. Esse peso a gente tem que deixar para trás, né? E uma outra coisa que nós aprendemos também, que quando vamos fazer uma corrida, nós temos que ter um preparo antes, né? Aí a palavra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante, ele vai nos dizer: não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correrei de tal maneira que alcanceis, pois todo aquele que luta se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, a coroa da salvação. Pois assim eu corro, não como uma coisa incerta, mas assim combato, não como batendo o ar. Aqui nós temos várias informações. Se a gente for refletir, a gente vai passar horas aqui conversando. A primeira, né, que ele fala aqui: pois todo aquele que luta se abstém.
eles assim o fazem para alcançar. Todo corredor, quando ele vai correr, ele se prepara antes da prova, né? Ele se abstém de refrigerantes, de comidas gordurosas, eles fazem dietas para poder manter o corpo físico em forma para poder conseguir correr, né? Seja 3, 5, 10, 20 quilômetros. Então eles se preparam antes. E a gente entra nessa corrida da salvação e muitas das vezes achamos que vamos conseguir correr sem preparação. E ela não vai funcionar, né? Nós precisamos nos preparar. Nos preparar de que forma? Lendo, orando, jejuando, buscando na palavra, buscando no Senhor discernimento, sabedoria, conhecimento do Espírito Santo, para que nós possamos correr essa corrida que nos está proposta, que é a corrida da salvação, da coroa da vida que nós tanto buscamos, todos nós queremos alcançar. E aqui ele fala de uma corrida terrena, né? Corremos, sabemos que só um vai levar o prêmio, né? Por quê? Porque ele busca uma coroa incorruptível, uma coroa corruptível, desculpa, que são coisas que quando nós alcançamos, para nós já não faz mais sentido depois, né? A gente vê que é uma coisa que só vai abafar o nosso ego e depois vai nos trazer tristeza. Nós, como os crentes, não. Nós estamos buscando uma coroa incorruptível, imutável, inabalável, uma coroa que lá no céu o Senhor Jesus vai colocar nas nossas cabeças e vai nos convidar a entrar para o gozo do Senhor. Segundo, aqui ele nos traz uma informação. Pois assim como, né? Ele diz, não como uma coisa incerta. Então aqui nós temos outra informação. De que quando nós começamos a correr, nós temos que ter uma coisa certa. Que nós não podemos correr essa corrida de qualquer forma, sem saber para onde ir, né? A pastora falou sobre rotas ontem. Para nós termos uma rota certa, para nós seguirmos aquela rota que é Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós temos que correr nessa verdade, na vida do Senhor. Ele é o caminho para a salvação. Então nós temos que correr olhando para o alvo, que é Jesus. Correr em linha reta, em santidade, em unidade com o Senhor. E quando nós estamos correndo, no meio do caminho, vai ter, né, obstáculos. E aqui ele fala, não assim combato, não como batendo no ar. Tipo, eu não vou ficar batendo em qualquer coisa. A gente tem que saber o que está nos atrapalhando, aquilo que nos está tirando dessa corrida. Então a gente tem que combater certo, tirar aquilo que nos atrapalha. Então eu vou combater no lugar certo. Eu vou tirar aquilo que está me atrapalhando de correr o trajeto que o Senhor me propôs. E essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações para trazer descanso para mim e para a sua alma, porque ela trouxe descanso para minha alma, né? E aqui a palavra fala, portanto, e olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, sem se importar com a vergonha, né? E agora está sentado à direita do trono de Deus. E nós, muitas das vezes, temos vergonha do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Ah, mas agora virou crente. Ah, mas agora não faz isso. Jesus, ele não teve vergonha. Ele não teve vergonha das pessoas. Ele não teve vergonha do que elas iam dizer. Ele traçou um caminho, uma rota, né? Aqui fala a alegria que estava proposta.
e ele suportou a cruz. Ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda. Ele só olhou para a alegria que estava proposta. Ele enxergou o final da linha de chegada, aquilo que ele conquistaria com sua morte na cruz, a alegria da salvação da minha e da sua alma. Era isso que ele estava enxergando quando ele traçou o caminho para a morte na cruz, por amor a mim e por amor a você. E é maravilhoso a gente receber essa palavra de conforto, porque nós estamos correndo uma corrida que já já vai acabar, né? Todo esse tempo vai passar, todo esse cansaço vai passar. E aí ele nos traz uma outra proposta de pensar. Pensem e reflitam de tudo aquilo que Jesus fez, né? De tudo aquilo que ele suportou por amor a mim e para você. Tá pesado? Tá. Tá cansado? Tá. Tá difícil? Muito difícil. Tem horas que parece que é impossível suportar. Mas olhe para Jesus, autor e consumidor da sua e da minha fé. Olhe para Jesus firmemente, não desvie o seu olhar de Jesus, nem para a direita, nem para a esquerda, e muito menos olhe para trás. Se você olhar para trás, você vai querer desistir. Jesus, ele nos convida a olhar para ele firmemente, com fé, com esperança, de que nós vamos alcançar. A palavra do Senhor diz que nós já vencemos pelos olhos da fé. Nós somos vencedores em Cristo Jesus e nós vamos alcançar a coroa da vida. E lá no céu nós vamos receber o galardão do Senhor Jesus por essa corrida, o que a palavra diz aqui em Coríntios, uma coroa incorruptível. Então não desista. Então nós aprendemos 3 lições, né? A se afastar de tudo aquilo que nos impede de correr uma corrida saudável, uma corrida sem peso, sem culpa, sem mágoa, porque isso nos atrapalha a correr a corrida da vida, da salvação, né? Segunda lição, olhar firmemente para Cristo. Olhe firmemente para Ele. Terceira lição, não desista. Jesus, ele não desistiu. No meio do caminho, ele encontrou lutas, ele encontrou empecilhos, ele encontrou pessoas que queriam acabar com o propósito dele. E é assim a nossa vida. Nós vamos encontrar pessoas que vão querer acabar com o nosso propósito, que vão nos pôr para baixo, que vão tentar nos destruir, mas não são pessoas. É o inimigo da nossa alma, que conhece e sabe o poder que nós temos na mão de Jesus. Porque não somos nós que fazemos, é Jesus que transforma, é Jesus que nos dá esse poder de resgatar pessoas. E o inimigo da nossa alma, ele sabe. Por isso que ele investe tão pesado em mim e em você, para que nós desistamos de alcançar aquilo que Jesus já nos entregou. A vitória, né, já está nas nossas mãos. Nós só temos que olhar para ela fixo e correr a corrida da vida, correr a corrida da salvação com Jesus, porque sozinho nós não conseguimos. E quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar para trás e vamos ver que valeu a pena, porque com Jesus nós conseguimos. Então reflita nesta palavra. Esta palavra trouxe ao meu coração descanso, renovo e esperança de que coisas novas virão, de coisas novas eu alcançarei pelo poder de Jesus, né, pelo nome de Jesus na minha vida. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.